Oi, turma! Vamos para a nossa quarta aula, monômios. Gente, adoro essa aula, porque ela nos ensina a trabalhar com as letras, com as incógnitas e variáveis, tá? Depois eu vou explicar qual é a diferença da incógnita e da variável. Bom, ela nos ensina o que fazer. A gente já trabalhou em equação, a gente já trabalhou com essa ideia, só que agora vamos botar o nome certo. Essa aula é chamada de monômio. Nos ensina o que fazer com a álgebra, tá? Quando que eu posso juntar essas letras? Quando que o que eu faço na multiplicação? O que eu faço na divisão? A nossa aula de agora é só nós termos uma ideia o que é um monômio, tá? Então ela é pequenininha, ela é fácil, é bem simples. Então vamos para a explicação geral, tá bom? Tá aqui então o meu quadrinho com a explicação geral. Ó, monômio é uma expressão algébrica com um termo só. Monômio vem de um único. Então eu coloquei um exemplo aqui, ó, 2x, y. Tá aqui a álgebra e tá aqui o valor numérico, tá? Então isso é um monômio, tá certo? E a gente vai trabalhar com as operações, mas não agora. O que mais que eu posso dizer para vocês? Também é o que nos ensina a trabalhar com a álgebra sem resolvê-la. Eu não vou achar um valor pro x, eu não vou achar um valor pro m, pro t, aonde tiver, eu não vou trabalhar com esta ideia de encontrar o valor. A gente vai achar o valor de uma expressão algébrica, então a gente vai achar resultados que ficam em forma de letra e número. Ela não vai achar um valor como a gente está acostumado a fazer, tá? Não é uma equação. Então, a gente vai trabalhar com a expressão, mas não vai resolver ela vai ficar em forma da expressão igual. Também nos ensina o que fazer com essas letras, tá certo? Quando é que eu posso juntar um x com o outro? Quando é que eu posso somar um x com y? E quando acontece isso? Se pode isso, se não pode, é isso que nos ensina quando trabalhamos monômios e polinômios, ok? Por isso que eu ensino ela antes de nós trabalhar lá com toda a parte com fórmulas. Ok? Então a gente ensina ela antes para que vocês saibam o que fazer quando estiver lá trabalhando um juro e eu tenho que somar, equivalem 2 juros de tal com tal, então eu vou ter dois capital, vou ter vou repetir letras. E quando eu repito letras, eu tenho que lembrar o que eu faço e o monômio que nos ensina isso, tá? E ela se divide em duas partes, o coeficiente, que é o próprio número, e a parte literal, que é a letra, tá? Então, eu volto já com um exemplo e com mais algumas explicaçãozinhas. Bom, a prof volta aqui com mais uma continuação da explicação, né? Quando não temos um valor numérico junto com a álgebra aqui, ó, não aparece nenhum número antes aqui, ó, tá certo? A gente sempre vai dizer que vale a 1. Então, eu posso escrever assim também, ó. 1x ao cubo ym ao quadrado. Então, se eu perguntar para vocês qual é o coeficiente é 1. E qual é a parte literal? É x ao cubo, m ao quadrado, tá? O que significa o expoente? A gente já trabalhou com isso. Significa que aqui eu tenho 3x e aqui eu tenho 2m e apenas um y, tá? O que é o produto? Quando falam assim, calcule o produto ou dê o produto, é quando nós temos que aparecer a multiplicação. Então, eu vou pegar esse aqui, ó, e vou abrir para vocês verem como é que ficaria. Ó, x ao cubo, m ao quadrado. Vou escrever o produto. X vezes x vezes x, y vezes m vezes m. Isso é o produto, é mostrar a multiplicação, tá? O que é um termo? É quando eu junto as letras e os números. Isso aqui é um termo, certo? Agora eu tenho aqui ó, o 4 e o x ao quadrado y. Eu quero escrever um termo. Então, vai ficar 4, o x ao quadrado e o y. Pronto, escrevi o meu termo. Um termo, tá? Então, é um monômio, certo? Já vem com os exemplos agora. Voltei, então, aqui com 2 exemplos, tá? Deu o coeficiente e a parte literal. E está pedindo qual é o número e qual é a parte literal. Olhando aqui, nesse A, eu tenho menos 2 terços w ao cubo x. Então, menos 2 terços é o número. Lembrando que o sinal acompanha o número, tá? Então, aqui vai ser menos 2 terços.
Pronto, esse é o meu coeficiente. Qual é a minha parte literal? É o W ao cubo. Deixa eu arrumar melhor aqui. W ao cubo e o Z. Pronto, é só isso. Quando eu peço parte literal, o coeficiente é isso. Aqui, ó, não tem o coeficiente, quer dizer, eu não enxergo, mas ele tem ali uma multiplicação, porque isso aqui, um termo é uma multiplicação. Entre os números e letras, quando não tem operação, é uma multiplicação. Então, aqui, ó, tá me faltando um valor, me parece que tá faltando, que tá invisível. Então, o meu coeficiente aqui é o 1, tá? Não posso deixar de pôr nada, porque sempre vai existir um número. E o único que não precisa aparecer é a tabuada do 1, porque o 1 vezes qualquer outro valor, ele vai prevalecer o outro valor. Então, aqui nós temos o coeficiente como 1, porque uma vez y é y. E qual é a minha parte literal? É só copiar essa que eu tenho aqui, ym ao quadrado. Isso é achar o coeficiente e a parte literal, tá? Só tomar cuidado, então, aqui quando não tem nada, vale 1. Agora, ao contrário, eu tenho as partes literal e o coeficiente e eu quero que você ache o termo. Então, eu vou juntar menos 5 e vou copiar as letras junto, AB. Isso aqui é um termo, tá? Qual é a operação que está entre eles? Sempre é produto, sempre é vezes, tá? Ok? Nesse caso, então, no monômio vai ficar sempre um valor. Coeficiente aqui é 1. Então, eu posso escrever de duas formas. Eu posso escrever 1 ao quadrado x, ou ainda eu posso só colocar ao quadrado x. Não precisa aparecer esse 1 aqui, tá? Bem facilzinho, é só montar a continha. Voltei com mais 2 exemplos aqui. Então, aqui ele está falando abrir em produto. O que é abrir em produto? É mostrar a multiplicação. Então, só que eu tenho que abrir, inclusive, o expoente, tá? Então, nós vamos abrir o 6 vezes. Quanto x tem que ter? 2. Então, x vezes x. Quanto y tem que ter? 3. Então, tem que pôr 3y aqui, ó. Y vezes y vezes y. E o m só tem 1. Então, vezes m. Isso é abrir em produto, abrir a potência, abrir tudo em multiplicação, tá? Olha essa outra. Que número eu vou usar aqui quando não tem nada? Vai ser 1. Então, menos 1 vezes. Quantos m's eu tenho? 3. Então, m vezes m vezes m. Quantos p? Só tem 1. Tá aqui o meu p. Então, aqui eu abri em produto. Tá aqui todos os m's, todos os x, todos o y. Então, é só isso. Isso é abrir em produto. Agora, escreva os termos dos produtos abaixo. Eu tenho aqui um produto e eu quero que escreva desta forma. Apresente o expoente da letra, apresente o número, ficam todas elas juntinhas, porque quando elas estão todas juntinhas significa que é uma multiplicação. Só que esse 1 não precisa aparecer, porque ele é neutro, a multiplicação 1 é neutro. Então, nós vamos colocar o x. Quem quiser pôr o 1 não vai mudar em nada, tá? Quantos x eu tenho? Eu tenho 3. Então, vou colocar lá o expoente, quantos eu tenho, quantas vezes eu tenho. E o y? Eu tenho 2. É só isso. Tá feito o meu termo. Quem quiser colocar o 1, x ao cubo, y ao quadrado, não muda, tá? O importante é entender que quando não tem nada aqui, ele vale 1. Agora, eu tenho uma outra aqui, menor, né? Então, eu tenho menos o 6. Eu tenho 2p. Então, a quantidade vem aqui em cima, tenho 2p e tem um Q. Feitinho. Isso é escrever em produto ou abrir ou fechar, escrever o termo, tá? Bem fácil. Volto agora com termo semelhante, muito importante saber isso, tá? Termo semelhante. O que tá dizendo? Termo, a gente já sabe que são letras e números juntos, tá? Semelhante quer dizer que tem que ser iguais, mas o que tem que ser igual neste termo? A parte literal, não é o coeficiente, somente as letras têm que ser igual. Então, eu botei um exemplo para ficar mais fácil, tá? Identifique os que são termos semelhantes. Então, vamos usar como verdadeiro e falso, ou é e não é, tá? Vamos olhar aqui, tenho x ao quadrado e x. São iguais? Não são, então é falso, não é.
Vamos colocar que não é semelhante. Não é. Olha aqui, temos y ao cubo plus x e temos xy ao cubo. Não interessa a posição, eles são iguais, porque o x eu tenho 1, aqui eu também tenho 1. O y aqui eu tenho 3 e aqui eu também tenho 3. Então, eles são iguais. Então, essa parte aqui é igual a essa outra parte aqui. Então, é igual. Aqui não é igual. E aqui é igual, então é semelhante, tá? Não é semelhante e é semelhante. Vamos apagar o igual para não atrapalhar, tá? Não é semelhante e é semelhante. M e M, não me interessa que aqui é menos 1 e aqui é 1 positivo. O número é diferente, mas a parte literal é igual, então aqui é semelhante. O outro, tenho 6, o número não me interessa, então vamos para a letra. X, X, ok. K, 2, K1, então são diferentes, então aqui não é. Tá? Não é semelhante. Aqui nós temos, o número não me interessa, vou para a letra. X, Y. Y ao quadrado, totalmente diferente essa parte literal, né? Também não é. Aqui nós temos AB, eu nem vou olhar para o número, eu estou olhando para a parte literal para ver se elas são semelhantes. AB, AB, são iguais, então aqui é semelhante. Já volto com outro exemplo para você entender um pouquinho melhor o que é termo semelhante, tá? Vamos rapidinho para esse exemplo, antes do último. Então, ó, liga os termos semelhantes. Eu vou ter que ligar esta coluna com esta e com esta, desde que a parte literal seja igual. Termos semelhantes são parte literal igual. XY, qual é que tem só XY simples aqui? É o do meio, ó. Então, esse liga nesse. E neste outro lado, quem é que tem XY? É o bem de baixo. Eu não olhei a parte numérica, eu só olhei a parte literal. X ao quadrado, olha, esse aqui. E aqui tá lá em cima, ó. X ao quadrado, não olhei a parte numérica, tá? E por último, XY ao quadrado, XY ao quadrado, XY ao quadrado. Prontinho. Isso é termo semelhante. Vamos para o último exemplo, então. Então, escrever um monômio também é fazer uma formulazinha, tá certo? Ou um termo matemático. Como é que eu ficaria? Olha, tive a ideia. Faço camisetas por X reais cada uma. Se eu faço 6 camisetas, como é que eu poderia escrever esse monômio, essa formulazinha? 6 e os X valores. Ficaria assim. Agora, a mesma coisa aqui nas camisetas, ó. Isso aqui é um monômio, tá? 10 camisetas a X reais ficaria 10x. Quando tem essa formulazinha, eu posso transformar em valor, ó. Aqui já não vai ser monômio, aqui vai ser uma expressão algébrica. O que ele está dizendo, ó? Quanto eu ganharia se eu vendesse elas por R$22 cada? Então, eu tinha 6 camisetas, 6x. Esse x equivale a R$22, porque ele está dizendo que equivale aos reais. 6 vezes 22. Então, fazendo a multiplicação aqui, então ela ganharia R$32. Bom, agora vamos fazer outra. 10 camisetas. Então, ficaria 10 vezes 22, que é igual a R$220. Bem facilzinho, tá? Encerramos aí, então, eu escrevo o monômio e depois eu posso substituir. Aqui já não é um monômio, aqui é uma expressão algébrica, porque eu dei o valor para a letra. A letra, o meu valor real, vale R$22 cada um, tá? Aqui sim é um monômio, é um termo matemático, uma formulazinha, tá ok? Um abraço, até a próxima aula.